Graça e paz para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo e seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos aqui fazer o dia 25 do nosso devocional diário vinculado à nossa leitura bíblica anual. É um prazer ter a sua companhia, não é? Estar em comunhão contigo, mesmo que virtualmente. Então, vamos ler no livro de Mateus, capítulo 19 e o versículo 6, tá? Leitura então em Mateus 19, 6, e o tema do nosso devocional é casamento é coisa séria. Diz assim o texto: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Bom, casamento é coisa séria. Esse é algo que a gente tem que lidar com muita importância, e não à toa eu coloquei essa frase como tema do nosso devocional. A igreja entende que a instituição do casamento se dá por Deus. O versículo tema do nosso devocional hoje, que tem aí um paralelo também no capítulo Marcos, ele é baseado no início dos tempos. Logo após Deus formar a mulher para fazer companhia ali para o homem, a partir da costela dele, as escrituras nos esclarece que o plano de Deus era que o homem, né, fazendo referência ao texto bíblico, que o homem deixa pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Lá em Gênesis 2 está essa passagem. Estava instituído então o casamento. Perceba que é muito interessante que no contexto de Gênesis, essas palavras das Escrituras Sagradas, esse plano de Deus, ele é uma espécie de profecia e mandamento de Deus para as gerações futuras de Adão e Eva, porque se você for pensar bem, Adão não tinha pai e mãe para deixá-los, então Deus está instituindo algo ali muito importante que vai se perpetuar por outras gerações. Considerando a importância do casamento, não é surpresa que seja a instituição, seja o conceito mais atacado e corroído de todos os tempos. Isso não é coisa nova, não é novidade. Nós percebemos no texto que lemos aqui no devocional que os fariseus, eles se apoiavam na lei de Moisés, né, que pode ser conferida lá em Deuteronômio 20, que na intenção de testar Jesus, eles expõem uma defesa ao divórcio que era exercida na sociedade do seu tempo. Jesus disse que a permissão para o divórcio se deu pelo pecado humano, que aquilo não era assim no começo, que Deus não instituiu daquela forma, mas que por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu a carta de divórcio que eles praticavam naquela época. E aí Jesus pega e aponta isso para a ideia inicial, que nós acabamos de ver ali em Gênesis, que era diferente do que eles estavam executando baseados na lei mosaica. Hoje não é diferente. Nós testemunhamos um tempo onde há uma militância a favor do divórcio, né, defendendo o divórcio como uma liberdade, como algo normal, habitual, banal. O estado de onde eu escrevo, Mato Grosso do Sul, ele tem a vergonhosa marca da maior taxa de divórcios do país apresentada pelo IBGE ano após ano. Existem também mais divórcios e, consequentemente, mais casamentos, que são cada vez mais curtos. Isso atesta a banalidade com que as pessoas lidam com o casamento. Casam de qualquer jeito, divorciam se não dá certo. A taxa de casamento aumentou, assim como a dos divórcios. Com a pandemia, inclusive, isso no Brasil todo, recordes foram batidos. O Brasil ultrapassou 77 mil divórcios em 2021. Marca batida, inclusive, em 2020, quando começou a pandemia, que ultrapassou 76 mil divórcios, cada vez aumentando mais. Por que as pessoas não conseguem mais viver em comunhão no casamento? Né? Será que o problema está sempre no outro? A gente culpa sempre as outras pessoas? O problema, na verdade, não é a convivência com a outra pessoa, mas é consigo mesmo, com o pecado. Afinal de contas, após o casamento somos uma só carne. Então você não consegue lidar consigo mesmo, não consegue viver em comunhão com a pessoa que você escolheu para ser um. Esse cenário trágico não é o que Deus deseja para os seus filhos. Quem é casado, ou melhor dizendo, quem é solteiro, quem não é casado, encare a questão com seriedade bíblica e case-se com a orientação de Deus, sempre em oração, sempre em comunhão, para fazer uma escolha abençoada por Deus. Quem é casado, mantenha seu matrimônio seguindo os conselhos das Escrituras. Eu sei que isso pode ser muito difícil, mas é importante que você sustente o seu casamento.
que nos nossos casamentos que nossos casamentos sejam uma verdadeira bênção em nossas vidas. Afinal, nossa terra e devemos preservar a qualidade e o sabor das coisas instituídas por Deus e combatidas pelo mundo. Essas coisas são combatidas pelo mundo, mas nosso dever é preservá-las o máximo, tanto quanto pudermos, o máximo que pudermos. Se não fizermos isso, assim como o sal que perde seu sabor, nós não servimos para nada, absolutamente nada. Então, case-se bem, mantenha, faça manutenção do seu casamento, que seu casamento seja uma bênção para que a nossa sociedade seja preservada, né, o tanto quanto puder. Nós sabemos que o pecado é crescente, que as coisas vão o mal vai progredindo cada vez mais, isso faz parte de profecias bíblicas, mas que dentro da nossa casa exista paz, exista um bom casamento, isso vai se refletir ao nosso redor para as pessoas que têm comunhão conosco, amém? Vamos fazer uma oração pelos casamentos, para que o ataque ao casamento seja combatido por Deus, seja detido pelos cristãos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo oramos, porque sabemos, Senhor Deus, que o casamento é muito atacado pelo mal e, Senhor Deus, tem sido distorcido ao longo de todos os tempos, desde o início, Senhor Deus, o casamento tem sido combatido e tem sido, Senhor Deus, defraudado. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te pedir que nos oriente, Senhor Deus, aqueles que são solteiros, que, Senhor Deus, tratem com seriedade, casem-se, Senhor Deus, na orientação do Senhor, sabendo, Senhor Deus, que isso é um mandamento do Senhor, é uma instituição do Senhor, porque não é bom que o homem esteja só, nós temos que ter, Senhor Deus, os nossos companheiros e companheiras, querido Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, a fazer a manutenção do nosso casamento, Senhor Deus, e estarmos, Senhor Deus, contribuindo para a manutenção da Tua igreja, para a manutenção da sociedade, Senhor Deus, e agir preservando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem determinado e tem instituído através das Escrituras Sagradas, Senhor Deus, os Teus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, um ótimo dia, obrigado aí pela atenção nesse devocional, leve o casamento com a seriedade devida que nós devemos, Senhor Deus, realmente defendê-lo, devemos manter essa instituição dada por Deus, porque é bênção para os seus filhos, ok? Então é isso, a gente continua por aqui esperando a volta de Jesus, enquanto isso seguimos abençoando e sendo abençoados. Um ótimo dia.